Na manhã desta sexta-feira, dia 10, o Sindi Atacadista realizou o primeiro café tributário em Santa Rosa. O encontro entre especialistas na área, empresários e contabilistas tratou, dentre outros temas, das mudanças da reforma tributária aprovada no Senado nesta semana. O sindicato, além do papel legal do sindicato, que é principalmente voltada às negociações coletivas, dissídios coletivos, a gente tem uma preocupação muito grande com as empresas que nós representamos, e no caso é o setor atacadista do estado do Rio Grande do Sul, com essas questões tributárias, né? A gente sabe do peso da carga tributária para os empresários, e a gente também busca ações e tem a assessoria do escritório Rafael Pandolfo para ajudar nossas empresas nesses processos, né? A expectativa é grande com a reforma tributária, mas a gente observa pontos favoráveis e pontos não tão favoráveis assim para os empresários. E é por isso que a gente vê a importância de trazer para os empresários a informação, o esclarecimento daquilo que está tramitando, né? Até para poder, muitos empresários têm conhecimento, né? Têm envolvimento político, para a gente poder junto unir forças para fazer uma reforma que realmente beneficie, né, tanto o empresário quanto os consumidores, né? Esse é o nosso objetivo. O Café Tributário também apresentou as novidades e oportunidades na área tributária. A lei tributária que altera regras do contencioso administrativo federal, a medida provisória das subvenções e a prorrogação da transação federal, além de tratar atualizações sobre as ações coletivas do sindicato. O Brasil é um país que tem uma carga tributária e uma complexidade muito grande, né? As pessoas não sabem o que elas estão pagando, as pessoas gastam muito tempo para pagar o imposto e o imposto é alto. Então a gente consegue reunir as três piores coisas em relação a um sistema tributário. E o objetivo desse trabalho aqui do Sindi Atacadistas é de realmente poder levar para as empresas, principalmente assim, o que pode acontecer com elas em relação a essa reforma tributária, né? Hoje a reforma tributária está tratando de aspectos mais constitucionais, mas no ano que vem vai ter muita discussão sobre a alíquota, quais são os setores que vão ser beneficiados, o teu setor, por exemplo, telecomunicações, como é que vai ficar? Hoje se fala numa alíquota de 25%, 27,5%. Para muitos setores isso é um aumento brutal de carga tributária, como no setor de serviços, por exemplo, né? Para outros setores pode ser que fique meio parelho, para outros pode até ter redução, né? Então o objetivo do trabalho e dessas apresentações é mostrar para a sociedade o que ela tem que se preocupar com relação a essa mudança no sistema tributário. Hoje os serviços representam 71% dos empregos no Brasil e também essa mesma relevância no cenário econômico. Vai ser o setor mais penalizado? Sem dúvida nenhuma. O grande problema dessa reforma tributária é que ela está aumentando muito o imposto do setor de serviços e esse é o setor que mais emprega no Brasil hoje. Então o seu ponto ele é muito pertinente. Como é que a gente passa uma carga tributária de um setor que hoje paga mais ou menos 6, 7% sobre o seu faturamento, sobre a sua nota fiscal, passa isso para 27%. Nós estamos falando em um aumento de mais de 500%. Então, isso realmente vai tornar inviável o setor de serviços. E aí tem gente que diz assim, não, mas eu sou do Simples Nacional, no Simples vai ficar tudo igual. Não, no Simples também vai ter uma mudança, só que ela vai ser um pouco menor, né? Os micro e pequenos empresários, hoje até alguém falou assim, vou abrir um MEI. Não vai ser essa a solução, mas de fato o Simples Nacional também é afetado por essa reforma tributária, também vai ter algum aumento que vai repercutir muito nesse setor. Então a gente está com muito medo que essa reforma ela acabe ocasionando desemprego, acabe ocasionando muita pejotização, que é a substituição dos contratos formais por contratos via pessoa jurídica, né? E o que não seria bom para a nossa economia, que não é bom para a nossa sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, o setor de serviços, em primeiro lugar, o mais prejudicado, e também o setor do agronegócio, né? Que esse está conquistando algumas reduções, alguns tratamentos diferentes, mas ainda está com muito receio de ser onerado com essa reforma tributária. Uma das maiores injustiças do sistema tributário brasileiro é a bitributação e até a tritributação. Isso vai ser resolvido? Olha, a gente vai ter alguns avanços em relação a essa reforma tributária, tá? O primeiro é que não vai mais ter aquela incidência de imposto sobre imposto, que a gente tem muito no ICMS, a gente tem no PIS/COFINS. Então isso vai tornar o imposto um pouquinho mais transparente, tá? A ideia do governo é resolver esse problema de bitributação e tritributação, fazendo com que as empresas possam ter uma não cumulatividade plena e ampla. Ela quer resolver esse problema de cumulatividade de imposto, tá? O que a gente está vendo é que, assim,
A regra geral ela é positiva em relação a esse ponto, então, quer dizer, temos chances de avançar, mas existem, sim, algumas expressões no texto da reforma que geram dúvidas. E essas dúvidas, exatamente o que pode gerar lá na frente, contencioso tributário, de novo judicialização, passivos tributários, é o que a gente não quer. A gente quer aproveitar essa reforma tributária para ver se a gente passa uma régua em relação a todas essas dificuldades que a gente enfrenta nos últimos 10 anos. Esse jogo da reforma tributária, ele hoje está sendo definido somente pela classe política, né? Está faltando transparência, está faltando um pouco mais de discussão em relação às mudanças que estão acontecendo na própria reforma tributária, né? É lógico que a questão da despesa no país, ela importa muito na reforma tributária, porque se um governo gasta muito, ele vai fazer um sistema que permita com que ele possa cobrar mais. E aí toda a sociedade vai pagar mais. O que nós defendemos? Que o governo tem que fazer o seu tema de casa, tem que reduzir a despesa. Então nosso receio é que com essas novas regras de despesas que estão acontecendo no país, o novo arcabouço fiscal, que isso acabe impactando nesse momento de reforma tributária para um aumento de carga para a sociedade. Ninguém quer pagar mais tributo, ninguém aguenta mais pagar tributo sem ter uma contraprestação. Porque, só dando um exemplo aqui, nós vamos ter o maior imposto sobre consumo do mundo, se for 27,5%. O maior hoje é da Hungria, que é 27%. Só que na Hungria, você paga 27% e você tem segurança, você tem escola, você tem educação, você tem saúde. Aqui, você vai pagar 27,5% e a estrada está ruim, a escola falta qualidade, falta professor, os hospitais estão abarrotados de gente. Então, não dá para dizer que a nossa carga tributária ela já é maior do que a do mundo inteiro, né? E ainda se quer aumentar mais. Então, realmente, há de se fazer um tema de casa e reduzir a despesa, né? É verdade. No começo do Brasil, éramos o quinto dos infernos, hoje somos mais que o quarto dos infernos, caminhando para o terço dos infernos. É por aí, é por aí. Eu acho que pode tirar ainda, eu sou um pouco otimista, tá? Eu sei que quando se fala em impostos, assim, a sociedade, o empresário, ele é muito desconfiado e ele tem razão de ser desconfiado porque as experiências que ele tem normalmente não são positivas, não são boas, né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu vejo assim que, por exemplo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um diálogo hoje maior entre o empresário e o setor público para entender um pouco essas dificuldades, porque um depende do outro, né? O Estado hoje ele não cresce se não crescer o setor privado, se não crescer os empregos. É assim que se cresce uma economia, é assim que a gente vai ter progresso. Então, acho que essa conversa está começando a acontecer. Infelizmente, na reforma tributária federal, a gente não está enxergando essa conversa hoje. A gente está vendo as coisas acontecerem de uma maneira muito rápida e pouco transparente. Quem tem a boca maior engole o outro, no sentido de que o lobby está sendo muito forte de alguns setores. Muitos setores já estão trabalhando, estão conseguindo se encaixar em, vamos dizer, tratamentos diferenciados, favorecidos. Só que isso acaba impactando no quê? Que para o público em geral, para a sociedade em geral, vai ter um aumento na carga tributária. É difícil essa equação, porque como é que a gente vai defender que o Brasil vai ter que ter uma carga tributária no setor de educação igual a um setor que não tem uma atividade tão essencial à cultura de um povo? Então, de fato, existem setores que precisam ter uma carga tributária desonerada, precisam ter esse incentivo do governo, né? Agora, tem setores que têm uma dificuldade um pouco, assim, que estão buscando esses benefícios muito mais para poder equiparar os benefícios que tem hoje do que propriamente pela importância do segmento, né? O evento contou com a participação de diversos empresários atacadistas que tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com a equipe. Os políticos têm ouvido esses setores? Muito pouco, né? Na nossa experiência, muito pouco. A gente tem, né, nosso presidente lá, seu Zildo Demar, que tem bastante conhecimento, né, que é o presidente geral do sindicato, mas a gente observa, assim, que as nossas demandas não são ouvidas, né? Então a gente procura reunir os empresários, fazer essas forças em conjunto para tentar que chegue até deputados e senadores aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que realmente vai fazer a diferença para as empresas no cenário tributário, né, para melhorar.
Essas discussões acontecem em todo o estado? Como é que é? Acontecem. O Sind Atacadistas tem uma base, né, em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, onde a gente tem uma atuação bem mais forte, mas como a gente representa as empresas em todo o estado, a gente leva esses encontros, esses momentos, já tivemos em Santa Maria, em Passo Fundo esse ano, e a ideia é poder levar para as outras cidades também esse tipo de informação e conhecimento, né, para que o empresário possa ver no sindicato um parceiro aonde ele possa recorrer para ajudá-lo nessas questões. Parabéns pela iniciativa, acho que é muito importante, porque eu conversava com o doutor palestrante, ele destacava que conhecimento pode representar economia, sobretudo sobre esse assunto. Com certeza. Além das questões tributárias, a gente tem fortemente dentro do sindicato um programa de qualificação, onde a gente faz cursos, palestras e treinamentos de outros assuntos, né? Então a gente entende que levar informação para o empresário, o conhecimento, vai auxiliar na gestão dos seus negócios, né? E isso é uma bandeira do Sind Atacadistas. Obrigado.